Será a palavra de Deus, digo amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, capítulo 17. Gostei de ver aí, Reginaldo, viu? Gostei de ver. Eu fiquei feliz hoje olhando para você. Você sabia que tem pessoas na igreja que tornam o nosso culto maravilhoso, que a gente se inspira quando olha para elas? Eu estava vendo Reginaldo sem perceber. E é tudo animado, eu falei, ai, como é que pode? Que negócio bom, irmãos, quando a gente manifesta a alegria do Senhor em nossas vidas e celebra a Deus com alegria, porque Deus é a nossa alegria, a nossa paz. Lucas 17, vamos dar continuidade ao estudo sobre o reino de Deus. Lucas 17, nós iremos ler o verso 20 e o 21. E o Lucas, que eu vi, dormiu o dia todo e não se levantou. Como é que pode, irmão Gigi? Lucas, toma jeito, Lucas. Ali eu perturbei. E eu fiquei, mas se levanta, dança. E ele ali ficou morrendo de achar graça. Mas é isso, irmãos, eu não concebo um cristianismo triste. Um cristão que vive triste está difamando o seu Senhor, está difamando aquele que é o seu dono, o seu rei. Está dizendo que o seu rei é chato, que ele é uma pessoa persecutória, perseguidora, maltratante. E Jesus não é nada disso. Ele revela que o seu reino não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Amém? Então vamos meditar na palavra de Deus. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Amém. Bênção de Deus, esse grupo louvor. Hoje aí o Iago tocando. Ô Iago, você me deixa feliz demais. Estou feliz em ver, viu Iago? Isso é a bênção de Deus, Iago. Você vai casar esse ano que vem, se casa, viu? Só porque você é paz. Bênção de Deus, viu? Quero agradecer o irmão Léo, que nos doou, ainda não está aqui, mas nos doou uma bateria nova, que a nossa estava só a misericórdia, e o Léo doou uma bateria nova para a igreja. Domingo eles já tocam uma bateria nova aí, para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos lá, minha gente, quem já está segurando a bola de fogo aí, diga glória a Deus. Graças a Deus. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está, algumas traduções dizem, dentro de vós. E outras traduções dizem, entre vós. Porque Jesus estava se referindo que ele, que estava no meio do povo, era o reino de Deus diante de toda a multidão. Amém. Pai, fala esta noite, eis aqui a tua palavra. Que esta palavra traga ainda mais alimento, nutrição, saúde à nossa alma. A tua igreja, Senhor, é a comunidade que se reúne para ouvir a palavra. Foi por isso que os apóstolos se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. E que esta palavra frutifique em nossos corações com sinais do reino em nosso interior. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, e que todos dizem: podem sentar no nome precioso de Jesus. O reino de Deus, meus queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus que reina. Em toda a Bíblia Sagrada está essa descrição, principalmente no livro dos Salmos. O Senhor Deus reina. O Senhor Deus reina. O Senhor Deus reina. Ele é chamado e cantado de Senhor Rei do Universo. Ele é o Rei do Universo. Ele é o Rei dos Reis. Ele reina eternamente. O seu trono está estabelecido para sempre.
A Bíblia Sagrada diz que antes que os montes fossem fundados, o Senhor já era. Ele reina sobre todas as coisas. E este reino de Deus, ele vem se manifestando, nós falamos, através das dispensações, através de pactos e alianças e intervenções de Deus ao longo da história. Todavia, a magnitude, a expressão máxima, a concreção, o cumprimento, vamos dizer assim, do reino de Deus em sua plenitude, ele vem e começa com Jesus de Nazaré. Jesus é a aproximação, Jesus é a revelação da proximidade, do aconchego máximo de Deus com os homens. É tanto que a vinda de Cristo não é um acidente, não é um acontecimento solto na história. Não, a Bíblia diz que Deus preparou os tempos e as épocas para enviar o seu Filho, como está escrito, que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher e nascido sob a lei. Ele enviou o precursor do reino. Quem foi o precursor do reino? João Batista, que é o arauto do reino, aquele que vem preparar o caminho do reino de Deus. É aquele que vem do deserto, vestido de peles de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e a mensagem primeira, repetitiva, de todos os dias que estava na boca de João, era a seguinte: João só pregava isso: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Escute isso: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está vindo aí, o reino de Deus está chegando. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Pois se convertam, arrependam-se dos vossos pecados. E começou a batizar, e as pessoas perguntavam se ele era o Cristo, se ele era a manifestação do reino máxima. E o que foi que ele disse? Não, eu não sou a manifestação máxima do reino, eu sou só uma voz, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, porque tudo que estiver alto vai ser abatido, tudo que estiver em declínio vai ser nivelado, porque aquele que vem ali atrás de mim é mais poderoso do que eu, porque ele já existe antes de mim, e eu batizo com água para arrependimento, mas está para chegar um aí, que ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo, e na sua mão ele tem uma pá que limpa a eira, recolhe no celeiro o trigo e queima a palha no fogo inextinguível. Olha, e João anunciava. E interessante que Jesus se aproxima e João não o conhecia, mas o Espírito de Deus já havia dito a João: aquele sobre quem tu vires descer, o Espírito do Senhor, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus se aproxima sem ninguém perceber. E quando Jesus se aproxima, João diz: atenção, atenção, está no meio de vós o Cordeiro. Agora ele não diz está vindo, agora ele não diz está próximo. Quando Jesus chega, ele disse: está no meio de vós o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que os céus se abrem e o Espírito de Deus desce na forma corpórea como uma pomba. Não é que o Espírito Santo de Deus é uma pomba, é uma simbologia. A simbologia primeira do reino é esse Cordeiro. A segunda simbologia é o Espírito Santo descendo em plenitude
sobre Jesus, e a voz do Pai ecoa sobre as planícies do Jordão, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. O reino de Deus está entre nós. Por quê? Porque Jesus já veio, o Espírito Santo desceu, e o Pai apoia seu Filho, porque tudo quanto pedimos ao Pai, em nome de seu Filho, Ele nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora a cena volta-se para Jesus. João diz: não sou eu, não olhe mais para mim, agora vocês têm que seguir aquele ali, ó. Aquele ali é o Filho de Deus, é para ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é o referencial, ele é o paradigma, ele é o alvo, é ele que vocês têm que olhar. E a Bíblia diz que Jesus começa a pregar. Agora isso é chocante. Jesus começa a pregar, e a primeira pregação de Jesus está em Marcos 1:15, quando Jesus disse: olha, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está aqui próximo. E quando eu li essa expressão, eu fiquei chocado e até mesmo envergonhado. Por quê? Porque meus irmãos, minhas senhoras e meus senhores, qual foi a última vez que você ligou a televisão e viu um pregador pregando sobre o reino de Deus? Qual foi a última vez que você ligou a TV e viu alguém ensinando sobre o reino de Deus? Vemos hoje mensagem de vitória, de muito reteté, de muito pulo, de muita gritaria, de muita euforia, mas pouca gente entendendo de fato o que é o reino de Deus. A mensagem de Jesus não era esse show pirotécnico de pentecostalismo sem conteúdo, pelo contrário, era uma mensagem direta e clara: arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vocês. E se Jesus pregou o reino, e se João pregou o reino, eu, como pregador do Evangelho, preciso pregar não religião, não placa de igreja, não instituições humanas apenas, não, eu tenho que pregar é o Evangelho do reino. E Jesus disse: este Evangelho do reino. Ele não disse esse Evangelho da prosperidade, esse Evangelho do arminianismo, do calvinismo, esse Evangelho dos legalistas, dos liberais. Não, ele disse: este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho do reino. E o que é o Evangelho do reino? É Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho do reino. Eu queria que hoje, não querendo menosprezá-los, mas eu queria que você se esquecesse de Paulo, de Pedro, de João, de André, de Matias, de Bartolomeu. Eu queria que você se esquecesse de todos eles, porque eles apenas dão pinceladas do que já está estabelecido, mas o fundamento pelo qual está alicerçada a igreja não é Calvino, nem Armínio, nem Spúgio, nem Eduardo. Não, a igreja não está fundamentada em Honorato e nenhum homem, por isso ela já teria perecido. A igreja prossegue e sempre estará viva e vitoriosa, porque ela está estabelecida na rocha de Horebe, na rocha de Meribá, na torre forte, que é o nome do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga: olha, dá glória a Deus aí, porque o negócio está ficando bom, está ficando claro, e vai começar até papocar luz aqui dentro, porque o diabo não suporta ouvir a mensagem autêntica do Evangelho. O Evangelho, o reino, é Deus em Cristo, reconciliando-se com o mundo. E este reino veio para o que era seu, mas os seus não o quiseram. Mas todos quantos receberam este Deus onipotente, imutável, onipotente, eterno, gracioso, glorioso, Ele deu também
a você o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Como é que esse reino se manifesta? Jesus diz então: o reino de Deus está entre vós. Não diga ele ou ali, ou aqui, ele aqui. Está no meio de vós, dentro de vocês. E ele não vem com visível aparência. Diga comigo: o reino é Jesus. E como é que esse reino de Cristo se revela na história? Em primeiro lugar, o reino não se deixa conter em fronteiras. Você pode dizer comigo: o reino. Foi fraco, diga o reino. Era para estar anotando o caderninho, mas vamos lá. Depois vocês adquirem o CD com o Felipe. Pode adquirir, paga aí R$5 aí para ele comprar o CD e tirar o dele aí. É justo, viu? E vocês comprem o CD e levem para ouvir em casa. Igreja que passa 20 anos e você abre a cabeça de um crente, quase não tem quase nada. É só as mesmas repetições e as mesmas coisas. E a gente pensa que igreja é apenas a perpetuação de programações litúrgicas e sociais. Igreja não é isso. Igreja é lugar de aprender a palavra de Deus. Estava lá Jesus entre os doutores do templo e Maria vem procurá-lo depois de 3 dias. E a Bíblia diz que ele estava entre os doutores fazendo o quê? Estudando, perguntando, respondendo. E os doutores diziam: menino, onde foi que aprendestes estas letras? E ele disse: a sabedoria com que eu vos falo não é minha, é de meu Pai que me enviou. Oh glória! Olha para o teu irmão e diga: se tu não der glória a Deus é porque está ruim, viu? O negócio está ruim de fogo. Eu estou feliz, eu estou alegre com o meu Senhor. Como é que esse reino se manifesta? Diga comigo: o reino não se deixa conter em fronteiras. Eu queria ver isso, por exemplo, na tentação de Mateus 4, quando Jesus é tentado pelo diabo. Aquela tentação tem muitos princípios a serem falados, que são inesgotáveis, inexauríveis, incapazes de serem dissecados. Mas uma das coisas que ficam claras na tentação do diabo a Jesus é que o diabo estava tentando conter o reino, limitar o reino, fazer algumas negociadas para que o reino se deixasse conter, se deixasse limitar. Por exemplo, na primeira tentação, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Não só de milagre, nem só de pulo, de reteté, de samba, de gente que só quer viver disso e acha que vida cristã e igreja viva é isso. Igreja viva, irmãos, é igreja com conteúdo. Crer também é pensar, crer também é crescer na palavra de Deus. O poder de Deus se manifesta através do conhecimento da palavra de Deus, porque conhecimento sem poder gera legalismo, mas poder sem conhecimento gera fanatismo. E Jesus nem quer legalista, nem quer fanático. Ele quer que você cresça na graça e no conhecimento. Primeiro, o diabo tenta fazer com que o reino se deixe conter na fronteira do carisma. Ou seja, é aquele reino que se manifesta apenas em resolver os problemas e as pedradas e os pepinos, para transformar os pepinos e os problemas de forma imediata em resoluções de milagres que tragam apenas bênçãos terrenas, o pão da terra, o pão que alimenta a carne, os desejos da minha paixão carnal. Jesus diz que o reino não se limita a isso, nem só de pão, de milagres, de manifestações sobrenaturais viverá o homem, mas o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus, da instrução, do ensino, do conhecimento, do conteúdo do Evangelho, é que vai viver o homem e a mulher no reino de Deus. O diabo depois o leva ao pináculo do templo, leva-o ao pináculo do templo e diz: olha, atira-te daqui de baixo, daqui de cima para baixo, dá um show de pirotecnia evangélica, porque está escrito a teu respeito que os anjos receberão ordens para te guardarem. E olha, se Jesus tivesse pulado dali,
na primeira vez que ele chegasse após aquilo dentro do templo, Anás e Caifás iriam beijá-lo. Os rabinos religiosos que estavam lá enraizados iriam abraçá-lo e cheirá-lo e dizer: tu és espetacular, tu és o homem que nós queremos aqui. Mas Jesus se recusa a usar aquela justificativa diabólica usada pela palavra para pular de cima do pináculo. E o que isso significa? Que o evangelho, que o reino de Deus não se deixa conter dentro das fronteiras religiosas. Jesus não quer ficar preso dando show a pináculos de templos e a templos construídos por mãos humanas. Ele disse: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo não desiste e agora oferece para ele todos os reinos. Quando ele diz todos os reinos, significa dizer que Satanás domina um reino de influências, de negócios, de poderes humanos, de influências humanas, de negociatas humanas, de políticas humanas. E ele disse: olha, eu vou te oferecer facilitações para que tu se aproxime e as portas sociais, políticas estejam abertas para ti. Eu vou ser o teu pistolão, eu vou facilitar as coisas. Tu não vai precisar suar, trabalhar, ralar, tu vai conquistar as coisas de mãos dadas. Se prostra diante de mim. E aí Jesus revela que o reino de Deus não se deixa prender dentro das fronteiras das mediações. Ele não precisa de ajuda de político, ele não precisa de ajuda de diabo, ele não precisa de ajuda de gente poderosa, ele não precisa de gente poderosa ajudando, financiando, pagando, abrindo as portas. Ele não se deixa dominar pelas fronteiras de mediações. O reino é uma pequena semente que, caindo no chão, a Bíblia diz que o homem vai dormir, e quando ele se acorda, a Bíblia diz que ele fica maravilhado, porque ele não sabe como foi que isso cresceu. Se você me perguntar: pastor Morato, como é que essa igreja está crescendo tanto? Só o diabo que disse que não está. Só o diabo e Satanás e os demônios e os aliados dele que não vê. Basta pedir a Alessandro uma fotinha do discipulado para vocês verem se a igreja está viva ou não. Olha a fotinha de quantas pessoas tem aí para se batizar. Olha a fotinha aí. Olha a fotinha para tu ver que o reino de Deus não é produzido pelas mecânicas de elaborações de homem. Não é porque eu ralo, porque eu trabalho. Não, eu só jogo uma semente. E a Bíblia diz: é como o homem que joga a semente, vai dormir, e quando ele se acorda, cresceu. E perguntam para ele: como é o caminho, como é a metodologia? E o homem diz: eu não sei, eu joguei a semente e dormi, e quando eu acordei ela já tinha crescido, e eu não sei como isso aconteceu, porque não vem de nós, é dom de Deus. Você pode aplaudir Jesus de Nazaré? Aplauda! Agora aplauda com força para o diabo ficar em coma. Em segundo lugar, bora lá, minha gente. O reino de Deus se manifesta quebrando os preconceitos. Alô? Cascavel na linha ainda, alô? Graças a Deus. O reino de Deus se manifesta quebrando os preconceitos. Você pode dizer comigo: o reino de Deus se manifesta quebrando os preconceitos. Irmão, se você for olhar o evangelho do ponto de vista dos preconceitos, Jesus é um escândalo. Jesus é loucura. É por isso que a Bíblia diz que o evangelho é loucura. É por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Escolheu as desprezíveis e as que não são para confundir a que são, porque Deus resolveu estabelecer a cruz como a máxima da revelação e salvar os que creem pela loucura da pregação. Perceba que o evangelho já começa uma loucura em termos de preconceito. Porque o evangelho começa mostrando uma revelação que é levada a magos, a esotéricos, a homens que provavelmente viviam na Pérsia,
Mishnah, o Talmud, estudavam estrelas. Mas Deus, Ele sabe como se revelar a cada tipo de pessoa. Você sabe o que é que mais atrapalha a ação de Deus? Os nossos preconceitos. Nós julgamos as coisas prematuramente. Nós vemos a casca, nós vemos o estereótipo, nós damos sentenças precipitadas sobre coisas que nós não entendemos. Meu filho, Uriel, é esperado quando nós nos casamos. Nós passamos 7 anos esperando Uriel. Mas no nosso primeiro ano de casado, nós sentimos de Deus que o nome do nosso filho seria Uriel. Mas seguramos aquilo e ficamos calados. E eu estava pastoreando na Paraíba e um dia eu fui visitar a mamãe que morava lá perto. E eu estava lá no muro e a mãe chegou e disse: meu filho, eu me esqueci de perguntar, a Bárbara está grávida, como é que vai se chamar o nome do menino? E eu disse: o nome dele vai ser Uriel. Quando eu disse que era Uriel, a mãe entrou para dentro de casa correndo, chorando, desesperada, com as mãos na cabeça. E eu entrei atrás sem saber, sem entender o que é que estava acontecendo. Quando ela falou para o meu pai saiu dentro do quarto todo arrepiado, que dava para ver a sua pele cutânea visivelmente arrepiada, a ponto dos poros estarem quase que pulando fora. E eu disse: gente, o que é que está acontecendo? E ela disse: meu filho, quando eu estava grávida de você, eu estava num restaurante em Fortaleza, você estava na minha barriga, e um homem apareceu e disse: você está grávida de um filho varão, e esse menino será do Senhor, e você tem que colocar o nome dele tal. E ela disse que há mais de 30 anos ela não conseguia lembrar o nome que um homem tinha mandado ela colocar em mim. E eu não lembrei o nome para colocar em você. Eu sabia que era alguma coisa da Bíblia de Deus, mas eu não sabia. E eu disse: que nome era que o homem mandou colocar em mim? O nome era Uriel. Aí o pai saltou, começou a se emocionar, porque o velho é cabalista, foi envolvido com maçonaria, estuda a cabala judaica, angelologia, alinhamento de cosmos e astros e planetas e estrelas. E ele disse: estou estupefato. Por quê? Eu disse: por quê, pai? Porque na cabala o meu protetor é o anjo Uriel. Aí você diz: pastor, isso é uma baita de uma heresia. Pense o que você quiser, mas o meu Deus se revela do jeito que quer, aonde quer, porque não existe fronteira capaz de limitar o poder de Deus. Ele quebra preconceitos e entra e estabelece sua vontade. Aplauda Jesus de Nazaré. Oh glória! Quem pode dar glória a Deus por isso aí? Por exemplo, Jesus quebra o preconceito religioso. Ele faz os magos do Oriente se tornarem os homens da revelação. Enquanto os teólogos de Jerusalém que tinham a Bíblia estavam tapados, secos, vazios e sem nenhuma espécie de movimentação na direção daquilo que estava acontecendo. E os magos sem Bíblia e sem Escritura caminham seguindo uma estrela que brilha e que diz que nasceu um menino que é rei. Aleluia! E eles chegam para Herodes e diz: onde é que está o menino que é nascido rei? Davi não nasceu rei, Salomão nasceu príncipe, mas não nasceu rei. Ninguém nasce rei, mas existe um que já era rei antes de nascer, e quando ele nasceu, ele já era rei. E Maria era uma única mulher que tinha o rei na barriga. Tem gente que tem a corte toda da barriga, mas não tem um rei. Agora Maria tinha um rei e deu à luz aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Olha só, Jesus começa a pregar
entender como entrar no reino. Ele diz: o que diz a lei, como interpretas? Tem que amar a Deus sobre todos. Quem é o próximo? Aí ele conta: um homem descia de Jerusalém para Jericó, veio cair na mão de salteadores, que o roubou, o espancou e o deixou semi-morto. Vinha descendo o sacerdote, indo para o templo, olhou para o homem e disse: não vou atrasar, tenho que ir para a igreja, e foi embora. Em seguida veio o levita, disse: isso é responsabilidade do pastor, se o pastor não fez, não tem nada a ver, eu vou para a igreja. Aí de repente vem, sabe quem? Aquele para quem a religião chamava de peste, o demônio, o capeta, o capiroto, o amaldiçoado, o samaritano. E o samaritano, diz a Bíblia, desce do seu cavalo, se aproxima, e o samaritano tem óleo, o samaritano tem vinho, e ele passa óleo, põe vinho, coloca aquele homem caído em cima do seu cavalo e leva para a estalagem e diz: olha, está aqui esse dinheiro, recupere, restaure, eu vou ali e volto já, mas se ele ficar devendo mais alguma coisa além do que eu já te paguei, quando eu voltar eu te pago tudo que estiver sendo gasto com ele, eu vou custear a recuperação deste homem. Jesus disse: quem é o bom da história? Quem é o mocinho? Quem é o bom, sim, o mocinho da história? Aquele para quem a religião diz é o perdido. Um judeu, quando acordava de manhã, ele amaldiçoava os samaritanos. Jesus vem e faz do samaritano o herói da parábola. Ele transforma aquele que não tem a doutrina correta, que não tem os conhecimentos que o judeu tem, mas que tem as atitudes certas, na pessoa que é o bom da história. Nós vemos, por exemplo, Jesus olhar para um centurião romano, um centurião de Cafarnaum. Centurião era alguém que liderava uma centúria romana. Centúria era um grupo de 100 soldados, por isso ele era chamado de centurião. Ok? Aprendeu? Centurião liderava uma centúria, 100 soldados. Ele era romano. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, o meu filho, o meu servo está horrivelmente doente, vai morrer, me ajuda. Jesus diz: hoje mesmo eu vou contigo na tua casa e eu vou sará-lo. Ele disse: não, Senhor, eu sou um homem de autoridade e eu ordeno aos meus serviçais, e o que eu mando eles obedecem. Eu não preciso que tu vá na minha casa para a bênção de Deus chegar lá. Eu sei que não tem limites nem fronteiras que possam impedir. Por isso eu te peço, diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Jesus olhou e respirou e disse: nem no meio de todos os obreiros de Jerusalém, nem mesmo em Israel, nem no meio dos mais brilhantes rabinos da religião, não tem alguém que tenha uma fé como essa. Jesus quebra o preconceito e diz que a fé não está contida a quem tem mais tempo de crente, que a fé não tem a ver, e o reino não tem a ver com quem tem as condecorações e aplausos do status quo da religião. Não! Aquele que crê simplesmente em Jesus, esse pode ser objeto de preconceito para o homem, mas de aplausos para Jesus de Nazaré, porque o referencial da fé é o centurião. Ele chega e prega para os de Nazaré, e diz a Bíblia que ele não pôde realizar ali milagres, porque os de Nazaré eram religiosos, mas eram duros de coração e fechados para a boa nova que se chegava. Jesus disse: é verdade que um profeta, ele não tem honra na sua própria casa, ele opera milagres, mas ele não tem honra. Mas isso eu já sabia. E ele disse assim: porventura não havia nos dias de Elias muitas viúvas ricas de Israel, de fé, mulheres cheias de dinheiro e cheias de
Torá, de Bíblia na cabeça, mas Deus não mandou Elias ser sustentado por nenhuma delas. Antes enviou o profeta a ser sustentado por uma viúva pobre de uma terra de gentios, uma mulher que não fazia parte do pedigree da religião. Jesus, irmãos, atende uma mulher que era Ciro-Fenícia, uma mulher que vem do mundo esotérico e que grita atrás dele. E enquanto para os discípulos ele diz, homens de pouca fé, ele olha para esta mulher e diz, ó mulher, grande é a tua fé. Jesus conversa com uma samaritana de uma reputação duvidosa na beira de um poço. Os discípulos ficam escandalizados, mas ele lava, salva, redime e purifica. Isso nos mostra que no reino nós devemos nos esvaziar dos nossos preconceitos e das nossas pré-compreensões a respeito das pessoas. Sabe o que é que isso significa? Que devemos nos aproximar das pessoas com a cabeça mais aberta. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu preciso. Foi fraco, diga, eu preciso me aproximar das pessoas com a cabeça mais aberta. Gente que não vai com a esposa comer um caranguejo na praia porque é pecado. Gente que não fica dentro de casa com short comprido porque é pecado. Gente que tem uma cabeça de doido, de ogro, que vive numa religião cheia de preconceitos, que não pode sentar na mesa com um amigo que não é evangélico, que não pode ter amizades com pessoas que não fazem parte do meio evangélico, crentes que têm medo de, por exemplo, abraçar um macumbeiro, dar um beijo numa mulher espírita, entrar na casa de alguém que é praticante da umbanda, da bruxaria. Você até entra, mas entra clamando por todos os desígnios e significados de Jesus, o sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, porque você tem preconceito e você não acredita que o reino é maior do que estas coisas e acha que estas coisas podem exercer influência sobre você, quando na verdade é o contrário. A religião dizia, olha, não pode se tocar num leproso, porque o contágio da lepra vai contagiar o religioso. Mas Jesus vem e toca no leproso, e não é o poder da lepra que contagia Jesus, é a graça de Jesus que contagia o leproso e expurga lepra. Isso é fantástico. Olhe para o seu irmão e diga, procure um macumbeiro, dê um abraço bem forte nele. Agora abrace até os demônios sair dele e diga, Jesus te ama. E ele vai ficar perturbado dizendo, esse crente está fazendo trabalho para mim, está fazendo trabalho para mim. Se você tem preconceito, meu irmão, você tem algo que é contra o reino de Deus. Jesus, olha aqui, Jesus tinha no seu colégio apostólico, sabe quem? Mateus. Você sabe quem era Mateus? Um publicano cobrador de impostos, trabalhava a favor da nação dominadora que expoliava o seu povo judeu. E Jesus pega Mateus, o pecado de Mateus, escuta aqui, o pecado de Mateus, pelo script da religião, era comparado ao pecado de prostituta. Publicano e prostitutas estavam em rol na mesma bolha de estigmas, de Lamel, e eles consideravam o pecado do publicano como um pecado de meretriz. Eles diziam que o dinheiro de um publicano não valia, não tinha valor dentro do templo. Se um publicano se perdesse em algum lugar, era proibido de ajudá-lo, de dar a mão a ele, de guiá-lo na direção certa. Mas Jesus chega na coletoria, onde tem 220 cobradores de impostos, 110 de um lado, 110 do outro, entra no meio dos 220 e olha especificamente para Mateus e diz, vem e segue-me. E ele vai jantar
na casa de Mateus. E diz que quando ele estava jantando, os discípulos de João chegaram, e os discípulos dos homens do templo, dos rabinos, chegam e dizem: como pode? Este homem é amigo de pecadores, ele come com pecadores. E Jesus dá uma declaração seríssima. Jesus disse: o Filho do Homem não veio senão pelo amor de Deus. Isso é assustador. Jesus está resumindo a missão dele. O Filho do Homem veio, senão ele veio só para buscar os pecadores, porque os sãos não precisam de médicos, e sim os pecadores. E Mateus vira apóstolo do Senhor Jesus. Ei, sabe quem está no colégio apostólico de Jesus? Simão Zelote. Você sabe quem eram os zelotes? Irmãos, os zelotes eram uma ideologia super radical, que queria tomar o reino de Roma à força, na briga, na espada. Mas Jesus acolhe Mateus, o publicano, ele acolhe o zelote, ele acolhe o Iscário, que era o Judas, que também é um partido político, ele acolhe uma samaritana que ninguém queria, ele acolhe leprosos, ele acolhe e protege uma mulher pega em flagrante adultério, ele come na casa de Zaqueu, ele chega perto de gente para quem a religião despreza, porque o reino não se deixa limitar por preconceitos. É por isso que as igrejas aí ficam chamando a igreja Canaã de porta larga, igreja da porta larga, igreja que pode tudo, que aceita tudo. Meu irmão, aqui porta nem tem, pode trazer prostituta, lésbica, homossexual, ladrão, prostituto, fica aí, porque uma hora ou outra Jesus vai tocar no coração dessa pessoa e o reino vai chegar. Ele vence, por exemplo, o preconceito da morte. Ele toca defuntos, Roger. Au! Um rabino era proibido tocar num defunto. Olha aqui, Jesus entra num bar. Ele entra num bar, diz: vamos ali. Para onde, Jesus? Cala a boca, vai, rema aí. E a Bíblia diz que se levanta uma tempestade, ele acalma a tempestade. E sabe onde é que ele entra? Dentro de um cemitério. Proibido pela religião entrar em cemitério. Olha para um endemoniado e diz: sai daí, legião. E ele faz só assim, porque a Bíblia diz que ele expulsava demônios pelo dedo de Deus. Olha, seu irmão, diga: dá uma glória aí, vai para adoçar a boca, rapaz, dá uma glória. Olha, vou dizer uma coisa para vocês: vocês sabiam que a expulsão de demônios era um sinal do reino de Deus? Em Lucas capítulo 11, versículo de número 20, Jesus disse: olha, se eu expulso demônios, é porque o reino de Deus é chegado. Quando o reino de Deus não é chegado, entra pregador e sai pregador, entra pregador e sai pregador, e o diabo fica dentro da igreja assistindo os cultos e dominando através das questões apenas religiosas. Você pensa que o diabo tem medo de religião? Ele lê a Bíblia mais que tu, ele conhece a Bíblia mais que tu, ele quer até dar ajudinha, gente, e dizer: olha, Paulo e Silas, esses homens são anunciadores do caminho da salvação. O diabo gosta de religião, irmãos. Ele está no pináculo do templo citando as escrituras para Jesus. Ele queria que os anjos segurassem Jesus e que Jesus chegasse ao poder religioso pelos meios errados. Mas aqui ele diz: olha, eu expulso demônios. O reino de Deus é chegado. Diga comigo: quando o reino de Deus chega, o diabo não suporta. Agora pergunte qual é o problema do diabo, se ele tem alguma acusação. Se você é ladrão, mentiroso, safado, adulto, enganador, não. A acusação dele não tem sentido. A acusação dele é a presença de Jesus. Jesus chega numa sinagoga, começa a pregar. Quando ele começa a pregar, um demônio estava no meio do povo e diz: mas rapaz, eu passei tantos anos nessa igreja congregando, estava tão bom, meu Deus. Jesus começa a pregar, o
estrebucha e disse: Jesus, Filho de Deus, bem sabendo quem és, o Santo. Jesus disse: cala! Cala a boca! Ele disse: sai. E o povo ficava. Nesse texto que eu falei de Lucas, onde Jesus disse que se eu expulso o demônio, o reino de Deus é chegado, é porque os religiosos, quando viram Jesus expulsar os demônios, diziam: olha, esse homem está expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Jesus diz: olha, o pecado, para todo pecado há perdão, mas para o pecado de blasfêmia contra o Espírito não há perdão. Aqueles homens estavam blasfemando. Agora, a blasfêmia não é simplesmente atribuir ao diabo uma coisa que é Deus que está fazendo. Blasfêmia é quando eu sei que aquilo é de Deus. É quando eu sei que é Deus que está agindo nele, é Deus que está trabalhando nele, e eu me insurjo e me levanto contra a ação de Deus. Olha o seu irmão e diga: ai, ai, ai. Vigia na terra, crente. E nesse conto vai ter muita gente chorando. Alô? É por isso que eu não me meto das coisas de Deus. Eu não me meto em nada. Eu não sei o que é que Deus está fazendo. Eu não sou, irmão. Eu não quero ser PhD dentro da igreja. A igreja está precisando disso, a igreja. Eu não quero ser isso nunca. Quem sabe o que a igreja precisa é Deus. E é Ele quem opera do jeito que quer, na hora como quer. Eu nunca cheguei para o pastor Jessé e disse assim: me tire daqui, me põe aqui. Eu quero ir para essa igreja, eu quero sair dessa. Não, eu nem quero ficar, nem quero sair. Eu estou aberto. Porque eu conheço amigos que dizem: me tire daqui, e estão na P até hoje, porque saíram sem ser no tempo de Deus. E outros que disseram: eu vou ficar aqui, e faliram, porque era para ter saído e ficou. Você tem que andar na direção da vontade de Deus e parar de querer determinar o que é de Deus determinar. Eita, papai do céu, vamos embora, que isso aqui é só uma êxtasizinha profética. Glória a Deus. Ei, vamos comercial. Dá uns glória a Deus aí. Dá um comercial aí, vai descansar. Ô, glória. Agora olha aqui, olha ao escândalo. Dentro do cemitério, perto de porcos, ele expulsa os demônios, entra dentro de um barco. Na mesma hora vai para o outro lado. Quando ele desce do cemitério, entra no barco, desce da terra de Israel, saindo de onde? Do cemitério. Quando ele sai do cemitério, para ficar pior, Ednil, vem uma mulher impura, com uma hemorragia de 12 anos, impura. A religião proibiu o toque daquela mulher, e ela vem, e aquilo ali, irmão, é a lalau da graça. Ali é a ladrona da graça, porque ela vai na carteira sagrada e pega uma porção do que está em Jesus, trisca na roupa dele e tira. Opa! Que foi? Tocaram em mim, tiraram do meu bolso aqui virtude, tiraram o poder. Quem me tocou? E a mulher foi eu. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vamos continuar o escândalo. O homem que saiu dentro do cemitério e foi tocado por uma impura está dentro da casa do dono da sinagoga agora, Jairo. Ele vai para dentro da casa do presidente dos anciãos, Jairo. E quando chega lá, está todo mundo chorando. E ele quebra o drama do choro e diz: a menina não está morta, mas está dormindo. Saindo sujo de dentro do cemitério, perto de terra de porcos, tocado por uma mulher impura, ele chega, olha para a menina morta, põe a mão sobre a defunta e diz: Talita cumi, levanta, e a menina voltou à vida, porque o reino de Deus quebra preconceito. Aplaude a Jesus de Nazaré, crente. Agora se vocês não se alegrar, Cássia, aí não dá para fazer mais nada. Jesus, viu? Tiranossauro da religião. Tem uns machistas dentro da igreja que é terrível. Jesus quebrou o preconceito contra a mulher. A gente
de Jesus em Mateus já quebra preconceito. Era terminantemente proibido mulher em genealogia. Mas Jesus põe as mulheres em genealogia. Agora olha quem é as mulheres. Betseba, que pôs um chifre no marido com Davi. Olha quem é as mulheres. Raabe, a prostituta de Jericó. Ele põe na genealogia aquelas pessoas que a religião condena. E para calar a boca mais ainda, ele olhou para os religiosos e disse: olha, prostitutas e publicanos entrarão no reino de Deus à frente de vocês. Olha para o seu irmão e diga: te prepara para ter surpresa no céu. É por isso, irmãos, que o reino de Deus não vem com visível aparência. Olha como ele é santo, parece um anjo. Olha como a irmã é santa. A mal fala: irmã, oi pastor. Não vem com visível aparência. Jesus disse: prostitutas e ladrões vos precederão no reino de Deus, enquanto os filhos do reino ficarão do lado de fora, dizendo: tu ensinava nas nossas ruas, comia nas nossas casas. E ele disse: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Preconceito é pecado. E olha, mulher, Jesus quebrou o preconceito da mulher. Jesus restaurou a dignidade de Eva. Ele nasce de uma mulher sem a ajuda de homem. Jesus instruiu mulheres. Em Lucas 10:38, a Bíblia diz que Maria quedava-se aos seus pés. E Jesus ficava falando com ela sobre teologia, sobre Bíblia, sobre milagres, sobre as ações de Deus. Eu queria estar naquela conversa. E pela religião era proibido um homem conversar com uma mulher. Jesus: não estou nem aí para o que vocês pensam, seus bobos. Eu quero é fazer a vontade do Pai. Vou conversar com Maria. Aí Marta está lá. E o que tem de gente assim dentro das igrejas, irmão, virou Marta. Só acha que a igreja, boca, está todo mundo trabalhando, todo mundo para cima e para baixo, sem ter tempo para ouvir a palavra. Tem muita gente enganada com a cor da chita, achando que o reino de Deus é trabalho, é fazer as coisas dentro da igreja. Não, isso aí é um serviço que você tem que prestar por gratidão a Deus. Mas o reino de Deus não é isso, não. O reino de Deus é se assentar aos pés de Jesus e aprender dele. Aí Marta olhou e disse: e Jesus era tão sem preconceito com as mulheres, que ele se permitiu ser questionado por mulheres. Tem homem ainda hoje que não aceita a mulher questionar nada. Ele quer fazer os maiores absurdos, e mesmo estando errado, ainda quer que a mulher se cale. Se cale, quem manda aqui sou eu! Seu ignorante, você não pensa nem o que é evangelho, machista. Se você estiver errado, não é ser barriga branca concordar com a mulher, não. Jesus aceitou ser questionado por mulheres e respondeu a ela com doçura e com verdade. Sara chegou e disse: está errado, faça assim. Abraão: Deus, a mulher está querendo mandar aqui. Deus disse: escute Sara, Abraão, escute ela, que ela está certa. Alô? Porque tem gente na igreja que diz: mulher não pode pregar. E foi ungida para quê? Vai, mulher, recebe o poder de Deus aí. Recebe, eita, cala a boca, não pode pregar não. O poder está aqui, mas não pode pregar aqui, não pode. Jesus não é assim. Ele responde a Marta que questiona ele: como é que tu permite? Eu estou aqui trabalhando e essa desocupada nos teus pés, sem fazer nada. É o que mais tem nas igrejas, pessoas que são boas para trabalhar, mas não aguentam sentar para ouvir. Elas acham que igreja é serviço de Marta para cima e para baixo. Eu estava dizendo ontem, conversando com alguns obreiros, que tem pessoas que têm problemas sérios com pais.
Quando elas estão em paz, elas acham que tem alguma coisa errada, porque está tudo em paz, não tem ninguém se matando, se mordendo, está em paz. Mas a igreja para elas é que esteja todo mundo. Irmãos, eu percebo tudo. Percebo tudo, eu sei de tudo. Eu vejo nos olhares. Meu irmão, sente-se para aprender o que é o reino de Deus e para de querer ser poliglota e entendedor das coisas. Igreja não é um monte de gente trabalhando tudo vazio, não. Que precisa ficar repetindo ações e ações entre ano após ano para esconder as ranzinhas, as mágoas, as feridas e os demônios ocultos da alma. Não aceita ser tratado porque está doente. O rei é se aceitar, aprender dele, se abrir e dizer: olha, as minhas pré-compreensões estão todas erradas, porque quem eu pensava que era não é, quem não, eu pensava que não é o que Jesus veio dizer. Marta achou que Jesus ia dizer: isso mesmo, Marta? Jesus disse: Marta, andas inquietas com besteiras, com coisas que são urgentes, mas não são essenciais. Ei, saiba diferenciar o que é urgente do que é essencial, e não deixe que o urgente seja prioritário. O essencial é que é prioritário. Entre a urgência de resolver um problema no seu carro e a essencialidade de dar um abraço no seu filho, fique com seu filho. Entre a urgência de ter que fazer hora extra e uma necessidade essencial da esposa carente, atenda a esposa. Porque quem diz ter cuidado da igreja, mas não tem cuidado da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um infiel. É a mensagem do reino. A mulher confronta ele. E ele diz: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupa com coisas sem sentido. Mas Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Olha para o seu irmão e diga: qual foi a parte que você escolheu? Ser formiguinha, abelhinha, trabalhadora para os zangões da religião, ou ser ovelha que se assenta para ouvir a mensagem de Jesus? O que é que você escolheu ser? Sente-se e aprenda. E entenda que igreja é lugar para se assentar e aprender e crescer no conhecimento da glória de Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Ele se interessa pela mulher. Irmãos, ele chega para uma mulher, meu Deus, uma amizade perigosa com uma mulher samaritana. Ei, para quem ele revela-se quando ressuscita? Ele poderia dizer: eu vou escolher ressuscitar para Pedro, eu vou aparecer primeiramente para João, para Pedro, para André, para Mateus, eu vou aparecer primeiro para qualquer um deles. Não, ele diz: não, eu vou aparecer primeiro para quem? Para quem? Hein? Para as mulheres. Mas ei, as mulheres viram o anjo, as mulheres viram a tumba vazia e obedecem quando o anjo diz assim: olha, vão lá, digam aos discípulos que ele está vivo e tal, e vão embora tudinho. Mas a Bíblia diz que quem ficou? Ficou uma. Maria Madalena não obedece ao anjo, ela fica lá dizendo: cadê o meu Senhor? Onde está ele? Ela olha e vê um homem de branco e pensa que é o jardineiro, e diz: oh, meu jardineiro, por favor, me diz se foi tu pegou o corpo dele, foi que prendeu ele. E ela não viu que era Jesus. Aí Jesus olhou e disse: mulher, por que choras? Jesus veio para interromper o choro das mulheres desprezadas, estigmatizadas e que viviam debaixo de pechas negativas. E ele disse: Maria! E quando ele disse Maria, ela viu que era ele, e disse: Rabi, Raboni, Raboni, mestre, meu bom mestre. Jesus diz: ei, pregadora, vai lá para os discípulos que estão tudo trancados com medo dentro de uma casa, tudo cheio de incredulidade, e diga para eles que eu ressuscitei, que vão após mim para Galileia e a Pedro, porque eu vou reencontrá-lo. Aplauda Jesus de Nazaré. A mulher, cadê a mulher?
tocado por uma mulher, irmãos, que até eu tinha vergonha de ser tocado por ela na rua. Ele está comendo na casa de um fariseu, Simão. E ela vem e aí entra olha por onde ela entra, debaixo da mesa. Irmãos, eu fico imaginando esses religiosos olhando assim, sem saber, sabendo que a mulher estava debaixo da mesa, mas não dava para ver, sabia que ela tinha entrado. O que está acontecendo debaixo dessa mesa? Com a cabeça cheia de porcaria. Porque tem gente que não vai no motel, mas a cabeça é um bordel. Alô? E ele só escutava os barulhos. E lavava os pés de Jesus com suas lágrimas. E pegava os cabelos e enxugava os pés. O religioso, ele nunca revela o que está dentro dele. Ele olha para você e diz: eu sou bandido. E assim, não sei o quê. Isso é chocante. Olha para o seu irmão e diga: esteja preparado para isso. Dentro da igreja. Só saiba de uma coisa, é assim mesmo, assim, eu sou assim. Eu pregava aqui, um cara subia e me dava um beijo. Me beijava, os irmãos vieram, me beijavam aqui, só faltava beijar na minha boca. Ele descia, ia para a casa dele, reunia os irmãos, descia o cacete em mim. E eu sabendo de tudo, eu olho para ele sabendo de tudo, irmãos. Sei de tudo, eu sei de tudo, eu sei de tudo para minha irmã. Irmãos, é incrível como Deus faz eu falar. Até uma vez eu falo uma coisa aqui, e eu fico sem entender porque é que eu falei. Tem gente que chega para mim: por que o senhor disse aquilo, pastor? E eu vou entender depois porque que eu disse aquilo. Porque na hora que eu falo, tem uns peixes que pulam tudo fora, eles não resistem. Aí eu vejo tudo. Eles não resistem. E eu abraço e cheiro, não tem problema, é assim mesmo. Mas a hora eu falo dentro dele, ó, comendo com Jesus, e olha a cabeça, só na cabeça dele. Esse homem não é de Deus. Porque se ele fosse de Deus, ele sabia que essa envenenada que está pegando nos pés dele, e lavando os pés dele com a barba. Bom, Jesus, eu acho que foi Deus que segurou o coração de Simão para não estourar a caixa. Jesus, eu disse: eu sei quem é esta mulher, Simão. Eu entrei aqui e tu não me deste água para os meus pés. Ela não cessa de lavar meus pés com suas lágrimas. Tu não me trataste como ela me trataste, Simão, Simão. Quem muito é perdoado, muito ama. E quem pouco é perdoado, ama pouco. Quando você vê um crente doido dentro da igreja dando glória a Deus, pulando, gritando, pode olhar que isso aí era um matador, era um assassino, era um perigoso, era um doido, era um maluco, que Jesus perdoou, e essa pessoa é fervorosa. Quando você vê uma pessoa dentro da igreja assim, ó, é um crente, amém, graças a Deus, mas é uma pessoa boa, já era boa antes de ser crente, nunca foi um mau caráter, sempre foi uma pessoa boa, caseiro, um bom pai. Aí aceita Jesus, melhora, glória a Deus. Mas quando você vê uma pessoa assim, que entra, quebra vaso de perfume, extravagante, cai nos pés dele, chora, grita, entra no templo pulando, pode ter certeza, ela devia muito e foi muito perdoada, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus quebrou preconceitos políticos. Ele foi na casa do centurião, na casa de Mateus, de Zaqueu. Ele foi enterrado no túmulo de um senador. Tem pessoas que querem se fechar para as questões da vida, se tornam fanáticos. Não, crente tem que falar sim sobre a questão do seu país, sobre como é o futuro do seu país, o futuro da nação, sobre as questões relacionadas à educação. Mas em terceiro lugar, o reino de Deus é absoluto em seu aconchego. Essa é a terceira verdade. Diga comigo: o reino de Deus é absoluto em seu aconchego. Deixa eu recapitular aqui na cabeça de vocês. Primeiro, o reino não se deixa conter em fronteiras. Segundo, o reino de Deus quebra preconceitos. E em terceiro, o reino de Deus é absoluto em seu aconchego. Repita comigo: o reino de Deus é absoluto
em seu aconchego. Ele é um rei no ninho. Você pode dizer comigo, um rei no ninho. É como uma galinha que quer nos ajuntar. Jesus chorou decepcionado, porque muitas vezes ele quis ajuntar o povo de Israel, e o povo de Israel rejeitou. Todos os homens de Deus sofreram isso. Mas é um rei no ninho, é um rei no abrigo, é um rei no sombra. Veja a profecia que tem sobre Jesus no livro de Isaías, no capítulo 32. Eu vou ler para você, servir a você, bom apetite. Olha o que é que diz a profecia de Isaías 32. Escute aí, ó. Reinará um rei com justiça, e os seus príncipes dominarão segundo o juízo. E será esse varão, falando de Jesus, esse varão que é Jesus, que reinará. Esse varão é como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que no dia da angústia o nosso consolo é Jesus. É por isso que nos dias de tristezas quem está perto de nós é Jesus. É por isso que nas noites escuras quem está presente é Jesus. É por isso que na hora da enfermidade quem chega lá é Jesus. Ele é refúgio e esconderijo contra a tempestade. Em Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19, vai falar sobre como é esse reino. Deixa eu ler rapidamente, as horas já se foram, mas deixa eu ler Lucas capítulo de número 13, versículo de número 18 e 19. Olha o que é que diz. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu-se, e fez-se uma grande árvore, e em seus ramos, o quê? Se aninharam as aves do céu. Hein? As aves do céu, quando vem com a árvore, fazer o quê? Ninho. Olha para o seu irmão e diga para ele: até o pardal encontrou casa, e as andorinhas ninho para si. Olha para o seu irmão e diga: quanto mais a nós, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, Ele te deu o reino. Aplaude a Jesus de Nazaré. Esse reino, irmãos, deixa eu dizer aqui que eu estou maravilhado com o que eu estou estudando sobre o reino. Esse reino acontece, é onde acontece a maior promoção da pessoa humana. É um reino de aconchego, porque ele promove a pessoa humana. Você pode dizer comigo: ele promove a pessoa humana, porque ele disse que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele é um reino que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É um reino que tem aconchego para o perdido, para o pobre, para o feio, para o desanimado, para o rejeitado, para o abandonado. Ele é o Deus dos órfãos e da viúva, e diz que a verdadeira religião é dar aconchego ao órfão e à viúva, é cuidar bem das pessoas. Irmãos, reino de Deus que trata as pessoas esmagando as esperanças, julgando, maltratando, desprezando, rejeitando, não é o reino de Deus. Igreja não é museu de santos, igreja é hospital para os pecadores. Vem, Lucas 7, versículo 20 e 22 a 22, vocês vão ver isso. Deixa eu ler rapidamente, estou terminando. Lucas 7, versículo 20 a 22, diz assim: e quando aqueles homens chegaram junto deles, disseram:
João Batista nos enviou a perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse: vá a João e diga para ele o que vocês têm visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Chegou a vez de quem não tinha vez, é o que Jesus está dizendo. O Evangelho não é para quem acha que é da vez, é quem não tem vez, que tem vez no reino. Deixa eu dizer outra coisa. Em quarto lugar, o reino de Deus é um reino que olha aqui, o reino de Deus é um reino que faz brotar a alegria. Você pode dizer comigo, pergunta ao irmão, sua espiritualidade é feliz? Seja sincero, irmão, você é resolvido? Sua espiritualidade é feliz? O povo de Deus precisa entender que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Alegria! Alegria é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5. Alegria é fruto do Espírito Santo. Maria está grávida. Vai para a casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, bate na porta e diz: Shalom, Isabel, é Maria. Lá vem Isabel: ai meu Deus do céu, o que foi, Isabel? Na hora que eu ouvi tua voz, o menino está pulando dentro da minha barriga, está em arte de me matar. E a Bíblia diz que na hora que Maria chega perto de Isabel, o Espírito de Deus veio sobre Isabel, e ela fez um cântico junto com Maria e disse: bem-aventurada e agraciada és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. É estranho que esse reino, quando se aproxima de nós, a gente fique mais triste, mais deprimido, mais ranzinza, mais azedo, mais cara fechada, mais julgador, mais preconceituoso. Não, está errado. Quando esse reino chega, João Batista pula na barriga de Maria. Quando este reino chega, os anjos dizem, perdão aí os irmãos que não gostam, mas vão os anjos, viu? Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus nas alturas, paz da terra! Acaba de nascer na cidade de Davi, com fogo, soltando bomba. Meu Deus, irmão, como é que você não se alegra com esse reino? Anjos se alegram. Como é que existem pessoas na igreja que dizem ter fé, mas são frias, geladas, azedas, indiferentes? Mas Paulo disse: olha, eu encontrei ele. E sabe o que é que Paulo diz? Eu considero tudo que eu tinha como refúgio, como esterco. Em Lucas 13:42 diz que o reino de Deus é semelhante a um negociador de pérolas, um homem que tinha um monte de joias, mas de repente ele encontrou uma joia totalmente diferente, e a Bíblia diz que ele pegou aquelas outras joias e jogou todas fora para ficar só com aquela, porque ela é de extremo valor e de grande alegria. Esse é o reino de Deus. Esse reino de Deus, em quinto lugar, vou terminar, é um reino que enfrenta todas as realidades hostis à vida. Você pode dizer comigo: esse reino enfrenta todas as realidades hostis à vida. Ele estava pregando, mandaram ele parar a pregação. Jesus olhou e disse: diga aquela raposa, que era Herodes, ele enfrenta, diga aquela raposa que eu prego hoje, prego amanhã, ao terceiro dia eu consumo a obra, ressuscitarei, eu sou o que sou. Ele olha para os fariseus em Mateus 23:1, e o que é que ele diz? Hipócritas, disfarçados
dissimulados, falsos, raposas, covis salteadores, sepulcros caiados, raças de víboras, paredes branqueadas, filhos do diabo. Ele confronta. Quando Jesus pega aquela efígie e diz: quem é essa cara aqui de César? Ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: eu estou confrontando César e vocês não estão entendendo. Eu vi isso pelo Francis Schaeffer e concordei quando o Francis Schaeffer disse isso. Jesus estava dizendo que nem tudo é de César. Dê a César o que é de César, mas nem tudo é de César. Tem coisas que não são de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo é que nenhum poder é absoluto. O poder de César não é absoluto. O poder de Temer não é absoluto. O poder de Trump não é absoluto. O único poder que é absoluto é o de Deus. Agora olhem para cá. Às vezes dá para conciliar as coisas de Deus com as de César, mas às vezes não dá para obedecer os dois. Vai chegar um momento que vai ter um choque. Não vai dar para obedecer a César e a Deus. Você vai ter que decidir a quem obedecer. Você deve obedecer a César até onde o que é de César for legal aos seus princípios. Mas quando o que é de César vem contra o que é do reino, você tem que ficar do lado do que é do reino de Deus. Se alguma ordem social é legítima, se submeta e obedeça. Mas se alguma ordem social política não é legítima, fique contra ela, porque a igreja nasceu de subversão e desobediência às leis injustas estabelecidas pelo Império Romano e pelos judeus. Bateram nos apóstolos e disseram: não falem mais no nome de Jesus, está proibido. Foi que eles disseram: não podemos nos calar, importa nos agradar a Deus e não aos homens, e continuaram pregando o evangelho. Deixa eu correr, espera só um minutinho. É rápido. O reino de Deus é o reino da salvação. Você pode dizer comigo: é o reino da salvação. Passa pela cruz. Escute o que eu vou dizer aqui. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Tudo tem que passar pela cruz. Eu vou dizer aqui para os peixinhos pular fora aí. Pega aí, peixinho, ó. Eles acham bons os peixinhos? Tem um peixinho que gosta. Um dia eu vou sair daqui, isso é natural. Eu não estou dizendo que é ano que vem não, viu? Pode ser ano que vem. Se for, eu saio. Se não for, eu fico. Ouviu? Ouviu aí? Eu fico e Deus está comigo. Eu sei disso. Mas não se esqueça não. Não se esqueça disso não. Tudo tem que passar pela cruz de Cristo. Toda mensagem que a cruz não é levantada não é de Deus. Porque a cruz é quem desfaz todos os decretos da morte. A cruz é que tira a roupa e faz desfilar envergonhados todos os principados e potestades. A cruz enfrenta projetos malignos da política. Você pode dizer comigo: a cruz destrói projetos políticos malignos. Prove! Olha para cá que eu vou provar agora. Você vai ter um gozo aí dentro de você. Matam Jesus, jogam o homem na cova de um senador. A cova era José de Arimateia. Olha, esse embusteiro disse que ia ressuscitar. Se ele ressuscitar, vai ficar pior. Nada. Nós temos aqui uma autoridade suprema da política. Mande a guarda romana ficar lá e lacre a pedra com o selo do Império Romano. E no selo do império estava César. Sabe o que é que a política estava dizendo? A política estava querendo manter a pompa da morte. A política estava querendo dar a César o poder de dizer: está morto e não sai daqui.
Olhe para cá. Vocês sabem o que foi que aconteceu ao terceiro dia, não sabe? Um selo romano era proibido de ser quebrado, violado. E não foram soldados que quebraram, não foram os discípulos que quebraram, não foi as mulheres que quebraram, não foi quebrado de fora para dentro, foi quebrado de dentro. Glória a Deus! Quem pode glorificar